Estamos começando mais um Fullcast. Hoje vamos falar sobre alimentação, comida, nutrição. Vamos lá, quem que é a Carla? Então, a Carla é nutricionista, né? Fazem já uns 10 anos que trabalho na área. E hoje eu tenho uma clínica aqui em Marau, que é a Estética e Corpos. Então, a gente atende lá com procedimentos estéticos, que são acompanhados pela nutricionista, né, que sou eu, e atendimentos também só de acompanhamento nutricional. Legal, Carla. Eu já vou começar te perguntando, que vai parecer até um xixi na galera que vai estar ouvindo, mas é saudável parar de comer para emagrecer? De forma alguma. Eu considero que parar de comer, você não vai atingir as necessidades diárias que o teu corpo, o teu organismo precisa para se manter bem. Não vai ter minerais, não vai ter vitaminas que são essenciais. Então, o ideal para o emagrecimento é que você diminua o número de calorias da sua dieta, da sua alimentação diária e que consiga manter durante o dia também alimentos saudáveis dentro do teu cardápio. Isso é o ideal, né? Uhum. Isso significa, então, que aquelas famosas dietas de revista, dietas de internet, elas podem ser prejudiciais para a saúde? Na verdade, assim, se encaixam em muitos perfis as dietas de revistas, mas se você tem uma patologia, né, uma doença, se você precisa emagrecer e é alérgico a glúten, ou é intolerante à lactose, um profissional vai te indicar o melhor caminho, né? Dietas da internet é mais complicado de tu te adequar a isso. E às vezes também tu vai lá e pega uma dieta de 1.800 calorias na internet, só que tu precisa para emagrecer 1.500. Então não vai dar certo, né? E aí tu não vai acabar não procurando um profissional de repente habilitado para te orientar. Por quê? Porque tu fez uma dieta e não deu certo. Então tu vai achar que para ti não vale a pena fazer uma dieta. Utilizando esse gancho, então, não dá para dizer que existe uma dieta universal ou talvez algum alimento que todas as pessoas deveriam consumir? Eu acredito que dieta universal não exista, não. O que eu acho é que as pessoas têm que consumir diariamente, como eu falei antes, alimentos de boa qualidade, né? Algumas coisas sim se pode evitar, se todo mundo evitar vai ser melhor para a saúde e para o emagrecimento, enfim. Que são evitar as frituras, evitar as gorduras ruins, aumentar o consumo de fibras, de vegetais, né, de frutas diariamente, tentar não ingerir tanto álcool, né, que é uma coisa que prejudica bastante o emagrecimento, principalmente, né, e maltrata muito o nosso organismo. Então são coisas que ao longo do dia, né, e que são mudanças às vezes bem pontuais, que se tu fizer tu consegue ter uma alimentação melhor. A ingestão de água também é muito importante, então são coisas que tu consegue seguir, que não é tão difícil. E hoje em dia está surgindo bastante, eu acho que na verdade não é de hoje em dia, mas eu comecei a perceber isso há pouco tempo. Algumas dietas assim que elas estão tomando proporções de chegar em muitas pessoas através de outras pessoas que não são profissionais. Sim. Como, por exemplo, algumas dietas que eu vejo que restringem alguns alimentos para umas pessoas e, de certa forma, eu vejo que essas pessoas seguem aquilo como se fosse uma orientação de um profissional, sabe? E uma das que eu entrei em contato há pouco tempo, que eu acabei conhecendo, que eu acho que talvez essa seja um pouco mais interessante, são dietas low carb. Mas isso significa que a low carb significa que tu tem que tirar todos os carboidratos da tua alimentação? Então, a low carb é uma dieta que restringe um pouco dos carboidratos, né? Nós temos um limite diário que pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Já a cetogênica, por exemplo, ela é muito restritiva do carboidrato, então quase não se consome. Mas ainda assim, em alguns legumes, né, tu vai ter alguns legumes que podem ser consumidos dentro da cetogênica, ele vai ter algum carboidrato, mas é mínimo, né? Na low carb a gente consegue acrescentar algumas coisas, né? Um arroz, uma fruta com mais carboidrato, mas eu acho que é uma dieta que se adapta a quase todo mundo, né? Mas não é todos, né? Mas quase todos.
E ela não é tão difícil de ser seguida. Basta também, assim, a pessoa tem que ter persistência, né? E saber que para mim emagrecer, ou para mim mudar, para mim baixar minha glicose, para mim baixar meu triglicerídeo, eu vou ter que investir em alguma coisa. Se eu continuar fazendo o que eu fazia antes, não vai dar certo. Vai continuar da mesma forma. Vou continuar com o meu peso, vou continuar com o meu problema de diabetes ou com o meu triglicerídeo alto. Então a low carb, ela se encaixa assim em vários perfis. Mas algumas pessoas acham que é uma restrição muito grande. Sim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que no café da manhã eu já tentei, mas eu não consegui largar o pãozinho, né? Tem que ter um pão com ovo, um pão com salame e queijo, tem que ter um pão ali. A gente consegue incluir um pão na low carb, né? De repente a gente vai ter que ser um pão um pouco diferente, com uma receitinha um pouco diferente, ou tu vai comer o pão, né, no café da manhã, naquele limite que tu pode, que é possível dentro do teu cardápio. E nas outras refeições, de repente, tu não vai ter carboidrato, tu não vai ter o arroz no almoço, não vai ter uma batata na janta, né? E aí a gente vai ter que ver o que tu prefere. Tu prefere comer o pão no café da manhã? Sim. Tu prefere ter o arroz todo dia no almoço? Isso dá para adequar. Sim. Legal, porque uma coisa assim que eu percebi é que com essa onda assim que está se formando agora, eu vejo que em bastantes restaurantes estão fazendo pratos pensado nisso, né? Low carb, hambúrguer low carb. Mas também está acontecendo de que tu vai, por exemplo, num mercado que tem uma variedade de produtos maior, tu chega lá no freezer, onde tem comida congelada e tem comida low carb também. Sim. Tu acha que essa expansão de produtos é favorável para a pessoa que está começando ou que precisa manter uma dieta low carb? Eu acredito que a melhor coisa é você cozinhar, você fazer a sua comida. Às vezes falta tempo, às vezes falta a gente se organizar para fazer as coisas, né? Comida pronta, às vezes não tem tudo ali, tudo escrito, o que foi colocado nela, né? No restaurante, tu tem um prato low carb, mas até uma curiosidade, esses dias eu peguei um cardápio de um restaurante, do prato low carb tinham 2 carboidratos. Que é uma coisa que a gente não faz, a gente não pode fazer, é misturar 2 carboidratos, principalmente numa dieta low carb, né? Então, até que ponto é low carb realmente, né? Ou eu tenho uma panqueca que tem uma farinha um pouco diferente, mas se eu incluir ela, eu vou comprar ela no mercado pronta, mas se eu incluir ela na minha alimentação, vai extrapolar meu carboidrato do dia. Porque eu já tenho um outro cardápio de lanche, de café da manhã, que tem já porções de carboidrato, que eu não poderia incluir naquela refeição que eu vou usar uma panqueca, por exemplo. Então, é complicado. Eu acho que o ideal, o início principalmente, até você aprender como tem que se conduzir, né, numa dieta low carb, ou em qualquer dieta, qualquer reeducação, é você tentar fazer, se organizar, pegar ali 2 horinhas no final de semana, né? Vai no mercado na sexta, no sábado, enfim. Chega em casa, higieniza tudo, né? Faz as porções e depois, de repente, mais tarde ou no domingo, para e faz. Prepara em 2 horas tu consegue fazer uma marmita para 2 semanas. Não precisa ser nada muito elaborado. Sim. Mas tem que ser coisas que tu consiga seguir, né? Que tu goste de comer e que tu consiga seguir nesse ritmo, porque senão depois tu sai fora e tu não volta mais, né? Mas não precisa tu ter um filé hoje, né? Um filé ao molho de mostarda hoje, amanhã tu tem que ter um frango assado ao molho de maracujá. Não é assim, né? Quanto mais sabor tu tiver, mais variedade de receitas, às vezes é mais difícil. Porque tu acaba sempre querendo algo mais gostoso, e às vezes o mais gostoso tu tem que incluir muito carboidrato, tu tem que incluir um açúcar, e aí não vale a pena, né? Então, vou dizer que hoje o básico, né? Uma carne, legumes, saladas, né? E um carboidrato, se tu puder incluir. Se a Nutri que você foi incluiu no almoço um carboidrato, vai ter, mas se não, vai ter em outro momento. Mas eu acho que as comidas prontas às vezes complicam um pouco. Porque tu nunca sabe, como eu falei, o que tem lá dentro, né? E tu pode acabar extrapolando, achando que aquilo é bom pra você, mas no teu cardápio ele não se inclui. Carla, mas e o excesso ou o consumo do carboidrato fora de uma dieta, fora de um cardápio,
ele tem algum malefício pra gente, pro nosso corpo? Com certeza. Tudo que for em excesso, né, carboidrato ou até uma proteína em excesso vai ser prejudicial para o organismo, né? Mas assim, o carboidrato, o amido, o carboidrato simples é o que mais é transformado no nosso organismo em gordura, é o que mais sobrecarrega, né? Então, normalmente a gente ingere uma quantidade grande de carboidratos, principalmente quem não está em dieta, né? E aí a pessoa pode até não engordar, mas ela sempre acaba acumulando uma gordurinha onde ela não quer, né? Porque é genético, enfim, acumular naquele local. Mas ela não ganha peso de ganhar 10 quilos em um ano por não fazer dieta. Mas ela acumula uma gordurinha corporal, num local, localizada, pelo esse consumo excessivo. Seja do carboidrato, por exemplo, de uma farinha, de um arroz, de uma massa, né? Seja do carboidrato que o álcool também possui. Então isso é bem, assim, a questão é, ele faz mal por quê? Se consumido em excesso, né? Ele vai se transformar, ele sempre vai se transformar em gordura. E ele vai acabar acumulando, porque o fígado não dá conta de digerir tanto carboidrato, tanto amido, né? É muita glicose que ele não dá conta, né? É muita produção de insulina no nosso corpo quando tem um consumo gerado de carboidrato. Então o fígado não dá conta e vai acabar que vai para a célula de gordura, vai acumular lá, ela vai crescer e vai aparecer aquele acúmulo de gordura. Isso é interessante, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa... Eu sou magrinho, mas eu não tenho uma dieta, assim. Eu como uma variedade bem grande de alimentos, como bastante fruta, tomo bastante água, como bastante verdura, mas eu nunca tive uma dieta, assim. Então eu não sei se eu estou comendo corretamente, se eu tenho algum problema, alguma falta de vitamina, alguma coisa que eu preciso melhorar na minha alimentação. E aí eu te pergunto, Carla, quando que é o momento que a pessoa precisa procurar um profissional? Eu acho que hoje todo mundo precisa de uma orientação, né? Porque a gente tem muitos costumes que vêm da nossa família, dos nossos antepassados, que estão diariamente na nossa mesa ainda e que acabam fazendo mal. Que a gente sabe hoje que as pesquisas, né, evoluem, enfim, nos alimentos, e a gente sabe que hoje fazem mal, que os nossos antepassados consumiam, mas que hoje para nós não faz bem. Um exemplo que eu acho bem prático é o trigo, que é bastante usado, farinha de trigo no pão, enfim. Quando nossos bisavós consumiam, ele tinha uma qualidade nutricional muito boa, mas com o passar dos anos, ele foi muito modificado pela indústria. Então hoje a qualidade é muito ruim do trigo que a gente consome, né? Então por isso ele faz mal. Muita gente tem alergia a produtos, por quê? Porque é muita modificação que tem, né? Eles são muito modificados pela indústria e às vezes não é nem intolerância ou alergia ao trigo, ao glúten, enfim. É alergia a algum produto que está sendo adicionado, alguma coisa que está sendo adicionada naquele alimento, né? Então eu acho que às vezes as pessoas precisam ter uma orientação e surge muita dúvida também, porque tem muita coisa hoje, né, no mercado ou na internet, é sem glúten, é sem lactose, é zero gordura, é zero açúcar, o adoçante não pode, o adoçante pode, então as pessoas ficam muito confusas também às vezes. E eu acho que para ter um esclarecimento, o ideal é que tu vá num profissional capacitado, né? Então a nutricionista é capacitada para te orientar, né? E para te ter fazer um emagrecimento, ou manter uma alimentação mais adequada, ou ajudar na cura de alguma patologia e melhorar a qualidade de vida também. Essa questão de rótulos. Por exemplo, eu já fui e peguei uma caixa de suco que estava escrito lá que era um suco natural, mas só que ele só tinha 20% de fruta. Então, até que ponto a gente pode confiar num rótulo, né? Mas aí, a partir do momento que eu procurei um profissional, consegui a minha dieta, tô lá seguindo, tem alguma manha que me ajuda a não desistir, porque eu sei que algumas pessoas vão sentir uma resistência muito grande, outras nem tanto assim, vão sucumbir, por exemplo, a comer uma coisinha fora ali, sim, isso aqui não vai me prejudicar, vou comer um pouquinho. Existe bastante disso, né? Sim, isso é um grande erro, né? Eu acho que assim, a gente hoje falta muito para todos nós, na verdade, eu acho, vamos generalizar um pouco, persistência com as coisas. Então a dieta também precisa de persistência, né? Tu precisa simplesmente... hoje eu saí fora, eu não consegui resistir.
Beleza. Só que isso não pode ser sempre. Todo dia uma bala, todo dia um bombom. Ah, mas é só um bombom. Mas no teu cardápio não tem o bombom. Pra te perder peso, tu não pode ter a caloria, a gordura, o açúcar daquele bombom. Se for esporadicamente, tranquilo, mas todos os dias saindo fora, a gente não vai atingir o objetivo, né? E aí as pessoas voltam no consultório com um recordatório alimentar, às vezes, que tem lá o bombom, tem lá 2 frutas a mais, ou no mesmo horário consumiu 2 frutas, que é uma coisa que não é recomendada fazer, e assim por diante. Final de semana eu não resisti ao álcool, eu bebi sábado e domingo, né? Então assim, se você quer mudar os seus hábitos, você tem que fazê-los diariamente, né? Tem pesquisas que mostram que para te mudar um hábito alimentar ou um hábito qualquer na tua vida, no mínimo 21 dias fazendo, né, a mudança, sem sair da rotina ideal que você quer. Então assim, não adianta eu fazer por 4 dias e no 5º eu achar que agora eu já perdi meio quilo de líquido, né? E agora eu posso extrapolar, agora eu posso comer, porque depois eu volto e já vou perder meio quilo bem fácil. Não é assim. Vai chegar uma hora que o teu corpo vai acostumar com isso, né? Da mesma forma que algumas pessoas obesas às vezes param, fazem uma dieta por conta, perdem um peso por um tempo e depois param. Estaciona, porque o corpo acostuma com aquilo. Então, com um acompanhamento, tu vai retornar ao teu nutricionista, o profissional que está te acompanhando, e ele vai avaliar, né, junto contigo. Estamos perdendo gordura, porque não é perder só massa muscular e líquido, né? E se não tivesse, entrei em platô. O platô é o quê? Quando o organismo acostuma com o que tu tá consumindo, né? Até a própria atividade física, se tu tá fazendo atividade física, que tu continua sempre na mesma. Acostuma. E aí tu não perde mais, então tu não sai mais do lugar. Aí o profissional vai avaliar de que forma ele vai trabalhar isso para mudar o teu cardápio, te orientar de repente a ver com o teu personal ou na academia que tu vai para fazer uma atividade física diferente também por alguns momentos, mudar o treino mais seguido, né? Mas eu acho que tem que ter um acompanhamento, né? Por isso que existem hoje, vamos dizer, por isso que existem esses profissionais, né? Estamos aí para orientar, para trocar dieta, para trocar cardápios, trocar receitas com os clientes sempre que precisar. Porque vai precisar. Sim. Não adianta tu ir uma vez a nutricionista e pegar aquele cardápio e querer seguir o resto da vida. Normalmente vai chegar num momento que vai estacionar, que tu não vai mudar. Tu não vai ganhar mais massa muscular, tu não vai perder mais gordura, tu não vai mudar o peso, né? Então, acho que é bem interessante assim, essa questão de sempre ter um acompanhamento. E essas beliscadinhas, né, esses furos ali diários é muito complicado. Eles normalmente estragam muito, né? É um dos principais fatores da gente não ter resultado nas dietas. Porque as pessoas se iludem, né? Elas mentem para elas mesmas. Sim. Que é só um pedacinho, que é só hoje, e na verdade não é só hoje, né? É praticamente sempre. Então ela não consegue mudar o hábito. Sim. Tem, assim, histórias de pessoas que fizeram tratamento para parar de fumar. Elas descobriram, em certo momento, que elas podiam trocar um vício por outro. Na dieta tem como fazer isso. Por exemplo, chega às 3 horas da tarde e eu tenho que comer uma bolacha. Mas só que isso não está na minha dieta. Tem como eu substituir esse vício por alguma coisa que se encaixe? Sim, mas aí tu tem que ter persistência. Porque tu vai ter uma reeducação no teu paladar. Dentro de qualquer dieta que tem alguma restrição, principalmente do açúcar, tu tem uma reeducação do paladar. Então, quanto mais tu estimular o paladar, mais tu vai querer comer. Às vezes, o que a gente faz? A gente orienta não usar nem adoçante, porque tu vai continuar estimulando o doce no teu organismo, né? Então, quanto mais tu comer carboidrato, mais estímulo tu vai ter, mais vontade tu vai ter de comer aquele alimento. Então, a gente vai tentando de algumas maneiras, né, com algumas estratégias. E hoje em dia, uma coisa que eu gosto de pesquisar muito na cliente, na anamnese da cliente, às vezes ela pode ter alguma falta de hormônio, de repente, né? E às vezes a gente encaminha para um médico para ver, fazer exames, enfim. Mas tem alguns hormônios como serotonina, como dopamina, né? Que às vezes tem falta no nosso organismo e por isso tu tem essa vontade, né? De comer doce ou de comer carboidrato. Então isso a gente tem que pesquisar, tem que investigar um pouco também.
Porque às vezes tu tá comendo errado porque tu tem um neurotransmissor que não tá funcionando direito. Então isso também é muito importante. Não é só questão comida, né? Tem a questão hormonal. Hoje também coisas que ajudam muito são nutracêuticos, que são produtos então que o nosso corpo não consegue assimilar nos alimentos, né? Ou que a gente não produz totalmente tudo que a gente precisa. Então a gente faz algumas fórmulas manipuladas e o cliente toma, né? E ajuda a diminuir a vontade do doce, a diminuir a vontade do carboidrato, né? A não absorver tanta gordura, né? Tanto carboidrato também. Então isso ajuda na perda de peso, ajuda nas compulsões alimentares também. Que legal. Essa questão assim do corpo se acostumar, eu não sei se faz sentido isso, ou se é uma parte mais psicológica, mas há muito tempo lá em casa a gente tem reduzido cada vez mais o sal e o açúcar nos alimentos. Muito por causa da saúde da minha mãe, ela tem acompanhamento nutricional e aí a gente acaba tendo que se adaptar, né, à alimentação dela. Sim. Porque senão sozinho fazer alimentação para 2 pessoas e mais para ela seria muito complicado. Então com o tempo a gente se acostumou. Só que a minha namorada, às vezes eu faço arroz, alguma coisa assim, e aí eu coloco um sal lá pra dizer que eu coloquei, sabe? Porque o mínimo de sal que eu colocar no alimento eu já vou sentir o gosto. Sim. Já ela tá acostumada assim a colocar um pouco mais de sal, então quando eu cozinho, ela sempre pergunta se eu coloquei sal, depois de estar pronta a comida, mas eu não sei se isso é uma questão psicológica ou se é... Não, isso é paladar mesmo. Tu acostumou o teu paladar, né? Tu citou a questão de ter que... Vocês mudarem os hábitos pela tua mãe, né? Eu acho que isso é bem legal, assim, ó. Se tu tem um familiar que tu pode ajudar ele, eu acho que é muito válido tu entrar na mesma rotina, sabe? Mas as pessoas que precisam mudar a rotina não podem ficar dependentes da família, se a família vai entrar com ela nessa dieta, nessa reeducação ou não. Porque cada um tem um pensamento. Eu quero emagrecer. Eu quero ter uma saúde melhor. Já, de repente, o meu filho, né, ele não quer. Ou o meu esposo, ele não quer. Pra ele tá bom assim. Aí eu não posso depender dele pra fazer isso, né? E a questão, então, do sal, do açúcar, é realmente educação do paladar. Quanto menos tu consumir, menos tu vai sentir falta, né? Não é de um dia pro outro. Sim. Mas com certeza, isso não é psicológico, não é porque tu tá acostumado já. E tu sente mais o sabor dos alimentos. Quanto menos sal e menos açúcar tu coloca, mais tu sente o sabor realmente dos alimentos. Isso é uma das mudanças assim, que eu mais senti. Tirando o sal, eu sinto assim, os temperos. Quando eu coloco um limão para comer com peixe, eu sinto o gosto do limão separado, sabe? Então acho que realmente é uma coisa assim que talvez seja interessante para qualquer pessoa, né? Sim. Reduzir o sal e o açúcar. Mas tu tocou num ponto ali que eu acabei tendo uma pergunta assim repentina. Na família, por exemplo, quando tem 2 casos diferentes, uma pessoa, na mesma família, uma pessoa que tem um cardápio distinto da outra pessoa, tem como, de repente, essas 2 pessoas participarem de uma avaliação e criar um cardápio adaptado? Porque seria realmente dificultoso para essa família ter que fazer 2 cardápios, sabe? E algumas, tipo, se é uma família muito grande, Sim. dificulta ainda mais. E eu acredito que sozinha a pessoa talvez tenha mais dificuldade de ser rigorosa com a dieta dela, porque aí é muito mais fácil de tu sucumbir àquela balinha, aquele sorvetinho, né? Mas nesse caso de uma família grande, com casos distintos, é possível fazer algo combinado, assim, que facilite? Sim. Eu acho que dependendo da patologia, sim, a gente consegue fazer. Mas se tu, por exemplo, pegar uma pessoa que ficou intolerante ao glúten, né, e a outra não, e essa outra pessoa não quer abrir mão desses produtos que contêm glúten, aí é mais complicado. Sim. Né? Porque de repente essa pessoa que não é intolerante ao glúten, ela tem que reduzir o sal porque ela é hipertensa. Tá. Né? Então ela não vai querer. Às vezes ela não vai querer realmente não ter glúten, né? Porque Sim. é bem restritiva, às vezes, a dieta sem glúten. Sim. Aí é mais complicado. Mas se forem patologias mais que a gente consiga associar, um diabético e um hipertenso, é muito tranquilo de fazer dieta. Assim, que a gente possa combinar as coisas, né? Porque o excesso de doce, o excesso de caloria, o excesso de carboidrato também vai fazer elevar minha pressão, porque eu vou engordar.
eu vou ter um corpo inflamado e eu vou ter a pressão alta também. Pode ser por isso, não só pelo sal da comida. Né? Então a gente consegue conciliar, mas tudo vai depender do caso. Né? Mas eu friso novamente, e assim, ó, as pessoas precisam entender que a partir do momento que elas querem mudar um hábito, elas têm que fazer por elas. Né? Se é difícil fazer, às vezes eu sei que não é fácil, né? A família é grande, que nem tu comentou, mas assim, de repente ela vai ter que pegar no domingo um horário, vai fazer os legumes dela da semana, vai preparar as coisas dela. E o que ela consegue comer junto com a família, ela vai preparar durante todos os dias ali, né? Mas ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, ou ela não vai mudar, né? A família pode ajudar sim, mas ela não tem obrigação de fazer contigo a mudança que tu precisa, né? É verdade. Então, tu vai ter que fazer isso por ti. Se tu não fizer, ninguém vai fazer, né? Então, acho que tu tem que ter a motivação, que é o quê? Se é emagrecimento, o que eu quero emagrecendo? Eu quero ter uma melhor qualidade de vida, eu quero entrar naquela calça que faz horas que tá guardada lá no meu roupeiro que eu não entro, eu quero ir pra praia e colocar um biquíni, né? Eu quero voltar a usar sunga, no caso dos homens, por exemplo, né, na praia. Mas as pessoas não têm que pensar no que tu quer. Sim. É você que tem que pensar. É você que tem que fazer. Senão não vai mudar, né? Se é uma patologia, bom, eu estou doente. Eu estou diabética. O prejuízo vai ser só meu se eu não mudar minha alimentação, meu estilo de vida. A minha família posso não ter mais nenhum caso de diabetes dentro da minha casa. Mas eu preciso escolher o que é melhor pra mim. Então, né... as pessoas acham que a gente cobra demais às vezes. Não é cobrança. É pra você procurou um profissional, você tem uma patologia, você quer emagrecer, tem que haver mudança, senão as coisas não vão seguir de uma forma diferente. Vai continuar engordando, vai continuar com a glicose cada vez mais alta, tomando um monte de medicação, às vezes sem necessidade. Eu acho que isso também pode se refletir em algumas outras áreas da saúde, como por exemplo a psicologia, né? Que tem muitas vezes algum tratamento que é longo, que não é só uma sessão, né? Exatamente. E aí, nesses momentos, eu sei que o apoio de familiares é muito importante, apoio de outras pessoas, amigos, é muito importante, mas a pessoa também ela tem que ter a consciência que ela não pode depositar a culpa ou a responsabilidade em outras pessoas, né? As pessoas estão ali para ajudar, mas a pessoa não tem que também pegar no tranco, né? Como eu falei já, a questão hormonal é muito importante, às vezes a carência de hormônios, né, de neurotransmissores que não funcionam ali como deveriam, isso atrapalha muito, as pessoas acham que nunca vão conseguir, mas às vezes precisa fazer uma consulta no endócrino, precisa fazer uma avaliação mais intensa do caso para ver qual hormônio que pode estar faltando nesse organismo, né? E suplementar com coisas naturais mesmo, a gente pode fazer isso, para ter uma melhor evolução, né, na tua dieta. Então, são coisas que a gente tem que levar sempre em consideração. O atendimento psicológico eu acho muito importante, né? Tem pessoas que dizem, eu não consigo sozinha. Então, a gente vai ter que procurar uma ajuda. Vamos achar o melhor caminho, né? Vou fazer uma terapia, vou fazer um reiki, vou fazer uma terapia com uma psicóloga, enfim, né? Mas às vezes a gente precisa de ajuda, porque às vezes a nossa família não consegue ajudar a gente no ponto que a gente precisa, né? Se você tem um problema lá da tua infância, né, que tu carrega todo esse tempo que te faz mal, que tu acaba se descontando em algumas coisas, não vai ser a tua família que vai te ajudar hoje, né? Tu tem que procurar uma pessoa que seja capacitada para isso. E dentro da nutrição, dessa área da saúde, existem profissionais que se diferenciam em especializações, como por exemplo, profissionais de nutrição especializados em patologias, ou em emagrecimento, ou em crescimento de massa muscular? Sim, com certeza. É uma área que temos bastante, né, como tu falou, a gente pode fazer várias pós-graduação, várias especializações, enfim, mestrado, né? E tem bastante pessoas hoje, bastante nutricionistas que atendem pacientes específicos, né? Eu só atendo crianças, eu só atendo cardíacos, eu só atendo hipertensos, né? Não digo aqui, né? É uma região, uma cidade menor, enfim, mas eu acho que em centros maiores, né? Tem já pessoas que são mais especializadas e que trabalham só com aquele tipo de paciente, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu não atendo crianças hoje. Eu nunca trabalhei com crianças, eu nunca estudei algo além
depois que eu me formei sobre atendimento infantil, então eu não atendo crianças, eu trabalho com adultos. Né? Hoje meu trabalho é bem voltado para estética também, né? Para melhora da qualidade da pele, para não retenção de líquidos, enfim, por causa da estética, né? Porque a gente trabalha com procedimentos estéticos também para auxiliar. E o emagrecimento. Né? Tem uma patologia? Sim, eu vou atender. Mas não tem um específico, só atendo diabético, só atendo gestante, não. Daí é um adulto, um público mais geral. Sim. Mas, Carla, pra gente encerrar nossa conversa, assim, meio que dando um xixi no pessoal, quais que são os 3 piores erros para se cometer no início, durante ou no pós de uma dieta? Pra mim, o que mais acontece em consultório é o quê? As pessoas fazem dieta de segunda a sexta, de tarde, porque sexta-noite já tem um X, já tem uma janta, né? E aí no final de semana elas tomam o café da manhã da dieta, ou elas pulam o café da manhã porque elas comeram demais aí no sábado à noite, né? Aí no domingo tomam café da manhã e aí no domingo no almoço tem uma cervejinha junto com churrasco. Eu não comia maionese, mas eu tomei 3 latinhas de cerveja. Então, assim, tudo que tu perdeu naquela semana, tudo que tu fez de bom pro teu organismo naquela semana, tu jogou fora ali. E assim, pessoal, uma coisa que não tem, né, Gui? No emagrecimento, pra te notar a diferença, você vai ter que abdicar de alguns finais de semana com o churrascado da família, com a janta com os amigos. Ou você vai ir e vai comer só aquilo que você pode. Sim. Porque, como eu disse, se você não mudar os seus hábitos, a situação do seu corpo, do seu organismo não vai mudar, né? Você não precisa ficar abdicar de tudo sempre ou pra sempre. Mas por alguns momentos, e até tu atingir o teu objetivo, tu vai ter que fazer. Né? Não tem como. É que nem uma pessoa que quer ter uma pele muito bonita, uma mulher que quer ter uma pele bonita, sem celulite, sem flacidez, que bebe muito. Isso não vai acontecer. Ela pode suplementar o que ela quiser, ela pode fazer todo o exercício que ela quiser, mas ela não vai chegar na pele que ela quer. Porque o álcool é muito prejudicial. Então o álcool é uma das coisas que mais prejudica também essas saidinhas da dieta. Tá? Outra coisa é as beliscadinhas que a gente comentou antes, né, de todo dia. Todo dia um pastelzinho folhado, mas ele é bem pequenininho, sabe? Acabou, né? Isso é gordura ruim, enfim, açúcar, não vale a pena. Só estraga a tua dieta. E outra coisa, as pessoas pararem de comer. Eu comi um ovo a mais na janta, eu não vou tomar mais café da manhã, não vou tomar meu café da manhã de amanhã porque eu saí fora agora à noite. Não, pessoal. O ideal é que assim, você saiu, você comeu, você foi na pizzaria porque você estava já há 15, 20 dias fazendo a dieta certinho, né? Cumprindo com o que foi proposto, enfim, tá se sentindo bem e tu pode sim sair e comer a tua pizza, né? Tu vai ver que tu vai comer menos do que tu comia anteriormente, né? De começar a tua reeducação. Mas o ideal é que, quando tu acordar no outro dia, se tu acordar no horário de sempre, tu toma o teu café da manhã. De repente tu vai reduzir, hoje eu como 2 fatias de pão, né? Mas no domingo dentro eu vou comer uma. Vou fazer meu ovo, vou comer uma fatia e vou tomar meu café. Eu vou tomar um chazinho, enfim. Mas siga fazendo as refeições, não fique pulando refeições. Isso é bem complicado também. Às vezes a pessoa pula, eu vou pular porque eu vou fazer jejum. Só que a pessoa às vezes pula todos os dias do café da manhã, que o teu jejum ficou todos os dias tu faz jejum, depois da hora que tu dorme, até a hora que tu vai fazer o lanche da manhã. Teu corpo acostumou, não é mais jejum. Pra te fazer um jejum vai ter que ser mais horas, né? Então, essas coisas eu acho que são as piores, assim. Então, que é fazer durante a semana e no final de semana extrapolar sempre, que daí nunca tu vê resultado, né? Beliscar todos os dias, também eu acho que é bem complicado. Por isso que eu gosto muito dos nutracêuticos, para reduzir a vontade do doce, do carboidrato, né? Ou até do próprio salgado também, porque isso ajuda as pessoas a não ficarem beliscando, né? Então eu acho que essas coisas que eu comentei pra mim são as piores, assim. Tá. E a questão que eu falo muito, assim, do álcool, as pessoas não precisam se privar do álcool, mas o álcool demora muito para ser eliminado do nosso organismo. Principalmente para a mulher. A mulher, ela metaboliza muito devagar esse álcool, né? Então, às vezes a gente toma, né? Eu tomo também, não vou dizer que não, mas quando se exagera, você fica até 5 dias eliminando esse álcool.
Então é bem complicado. Essa informação, assim, de que depois que tu termina a dieta, tu vai ter um benefício de ter o hábito, isso não significa que tu vai ter que se restringir para sempre. Exatamente. Isso talvez seja uma coisa, assim, que instiga as pessoas a procurarem o quanto antes um profissional, né? Porque aí, talvez um dos medos dessas pessoas seja de perder a vida, digamos assim, né? Nunca mais eu vou poder tomar uma cerveja, nunca mais eu vou poder comer um churrasco. É o que a gente mais escuta, assim, as palavras que a gente mais... Tu entrega o cardápio e a pessoa diz, tá, mas eu vou comer isso aqui agora, né? Mas eu nunca mais vou poder comer um X. Não, tu vai poder, mas enquanto tu não chegar no nosso objetivo, porque a gente entra junto nesse objetivo, sim, né? Tu vai ter que te privar às vezes. Ou, de repente, daqui a pouco, a Nutri vai te liberar meio X em tal dia, né? E aí, tu vai comer. E aí, tu vai ver também que como tu já te reeducou um pouco, né? Tanto na questão de preencher o estômago, de saciedade, tu vai comer meio X e vai estar satisfeita. Uhum. Mas você tem que estar disposta a fazer tudo isso também. Sim. Ir contrariada, fazer contrariado não vai dar certo, né? Tem que estar disposto. Uhum. E assim, ó... as clientes, as pessoas, né, ou os clientes, enfim, que conseguem atingir o objetivo, que conseguem se manter depois, são muito felizes. E a partir, assim, eu digo sempre, a partir do 15º dia, as pessoas se sentem tão bem, né, quem segue direitinho o que é prescrito, que eu sempre digo, por que tu vai voltar a te sentir mal? Por que tu vai voltar a te sentir pesada, cheia de retenção, né, com dor de cabeça, sem dormir direito, se agora tu está melhor comendo assim? Uhum. Porque a pessoa sente muita mudança quando faz certinho, né? Às vezes não é uma restrição, não é restrição grande, mas é mudança de qualidade de alimento. Isso é muito importante, né? Então a sensação é tão boa, né, que pra que tu vai voltar a sentir tudo aquilo que é ruim? Então isso eu gosto muito de frisar, né? Porque não tem como tu não sentir a mudança. Principalmente quem se alimenta muito errado, quem come muito fast food, vai sentir falta no início, vai sentir muita falta. Mas essa pessoa vai notar muito a questão de esvaziamento gástrico, de se sentir pesado, da pele da pessoa muda muito, né? Se você começar hoje a ingerir 2 litros de água ou 1,5 litro por dia, durante 2 semanas, mais ou menos, faz essa observação, observa a tua pele. Se hoje tu não toma quase nada de água, começa a tomar 1,5 litro, 2, durante 15 dias. No final, tu vai ver que a tua pele melhorou um monte. Tu nem precisou, às vezes, mudar a alimentação, foi só água. Então, imagina se tu incluir essa água todos os dias, se tu mudar alguns ingredientes da tua alimentação, o que não vai ser melhor para ti? Tem muitas coisas que são causadas, muitas dores de cabeça, por exemplo, são causadas por a ingesta demasiada de carboidrato. Então você sabe que se você tirou um pouco do carboidrato ou os mais refinados e tu melhorou daquilo, para que tu vai incluir isso novamente, né? Aí é questão de escolha, literalmente questão de escolha.